Tu foi aquele tipo de aluno que no ensino fundamental se perguntava: mas por que é que eu estudo geografia, sendo que isso é a mesma coisa que história? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a geografia. Oi, eu sou o Matheus, mas você pode me chamar de Matt. E agora você está na Metamorfose do Espaço. Sem dúvida alguma, a geografia é uma daquelas disciplinas que você estuda e que você se pergunta na escola, mas qual que é a importância disso para a minha vida? E na verdade, qual que é a diferença disso para a história? Para muitas pessoas, a geografia é nada mais nada menos do que a história com mapinha para você colorir. E bem, em alguns casos, ela é ensinada dessa forma. Porém, a geografia não é isso. Essa dificuldade em compreender o que é realmente a geografia, ela acontece, eu diria basicamente, somente com a própria geografia. Porque quando se pensa nas outras disciplinas, facilmente se lembra da matéria e de qual disciplina estuda. Se você pensa em números, você lembra de matemática. Se você pensa em propriedades subatômicas, você se lembra de química e talvez física. Quando você pensa em literatura, livros, você se lembra de português. E quando você pensa em geografia, qual é o objeto que vem à tua mente? Talvez o espaço. Mas qual espaço a geografia estuda de fato? Os princípios da geografia surgem em Atenas, basicamente dividida em duas: uma geografia física, que seria as bases da geodésia, feitas por Tales e Anaximandro, e do outro lado, uma geografia regional, local, social, feita por Heródoto. Essa divisão entre a física e a humana, dentro da geografia, é uma característica única e exclusiva que somente a ciência geográfica possui e que vai percorrer toda a história da geografia desde 2000 anos atrás, na verdade até um pouco mais do que isso, até o século XIX, quando ela é institucionalizada. E ainda assim, vão haver dúvidas a respeito do que influencia o que? Natureza sobre homem ou homem sobre natureza? Qual influencia qual? Isso seria basicamente o que aconteceria com a geografia durante todos esses anos. E somente no século XX, a geografia de fato se torna algo mais concreto, fechado, pois as condições materiais, sociais, históricas e tecnológicas propiciam esse, digamos, fechamento total do que seria essa ciência. Desde a pré-história da geografia, com Tales, Anaximandro e Heródoto, até a consolidação da geografia como uma ciência no século XIX, se passaram algo em torno de 2.500 anos. Nesse período, a geografia esteve a serviço basicamente do Estado, muitas das vezes, porque a geografia ela é uma ciência de estratégia. Ela é uma estratégia por si só, uma vez que nesse período ela se constituiu e baseou-se na coleta de informações a serviço de alguma coisa ou alguém. Um exemplo disso seria a geografia a serviço da guerra, também conhecida como topografia, que é muito utilizado no conhecimento militar. Já durante o período das grandes navegações, a geografia se concentrou e focou-se no conhecimento do globo, e outras tecnologias foram desenvolvidas para que a geografia tivesse condições de poder ser o que ela era. Ou seja, durante 2.500 anos, a geografia focou-se em servir ao Estado para as suas necessidades, basicamente a necessidade de poder. No século XIX, onde hoje localiza-se a Alemanha, foi institucionalizado a ciência geográfica, ou seja, a geografia como ciência, por Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Ambos viveram no período de institucionalização do Estado germânico, ou seja, no início da Alemanha, ainda em formação como Estado-nação. E muito por conta disso, a sua geografia serviu para defender esse Estado que estava surgindo. Na geografia desses dois geógrafos, nota-se aquela divisão que quase sempre existe e permeia boa parte da geografia. De um lado, Humboldt, que era botânico e geólogo, defendia um estudo mais físico da geografia. E do outro lado, Karl Ritter, que era historiador e filósofo, defendia uma geografia que buscasse e comparasse
as individualidades de cada paisagem, ou seja, ele defendia algo como uma geografia comparativa, uma comparação entre os lugares e suas paisagens. Após Humboldt e Karl Ritter, e depois da consolidação do Estado germânico, outro geógrafo importante surge na Alemanha, Friedrich Hatzel. Vale lembrar que nesse período a Alemanha não só era um dos países mais jovens da Europa, como era um país que não tinha colônia. Então, uma geografia que defendesse uma expansão germânica era mais do que bem-vinda. E foi exatamente isso que Friedrich Hatzel fez. Ele criou uma geografia a serviço do Estado-nação, Alemanha nesse caso. Enquanto isso, na França, Vidal de la Blache desenvolvia uma geografia que, semelhante à geografia germânica que atendia a um Estado-nação, a geografia de Vidal de la Blache também atendia a um Estado-nação. Nesse caso, atendia aos interesses da França. Filosoficamente, la Blache era diferente de Hatzel. Para Hatzel, o meio interferia de forma quase determinante sobre o indivíduo e sobre os povos e sociedades. Para la Blache, o ser humano tinha sim poder sobre a natureza e capacidade de mudá-la e também de ser mudado por ela. Então, a sua geografia é conhecida como possibilismo e que também foi usada para as necessidades de um Estado-nação, nesse caso a França, porque ele, na sua explicação dos gêneros de vida, propunha que o desenvolvimento era vindo através de uma espécie de colonização. Uma sociedade mais desenvolvida, ao, entre aspas, explorar outra, também se desenvolvia e desenvolvia aquela que estava sendo explorada, que era uma condição em que a França estava, porque naquele momento do final do século XIX, início do século XX, a França continha inúmeras colônias, e uma filosofia / geografia que desse, digamos, uma autenticidade para essa ação era mais do que bem-vinda, semelhante ao expansionismo bismarckiano que foi fortemente abraçado pela geografia hatzeliana. No século XX, na década de 50, a geografia ela passa por uma mudança muito radical. Desde Humboldt, Ritter, Hatzel, la Blache e Hartshorne no início do século XX, a geografia foi denominada como geografia tradicional, que possuía um erro básico, que seria, por exemplo, a sua defasagem metodológica, uma vez que toda a sua tradicionalidade era pautada no positivismo, um método que se tornou e foi muito, digamos, refutado desde o início do século XX e que no século XXI é, digamos, ele é meio abandonado, digamos assim, não é visto com bons olhos. Não só isso, como também a geografia tradicional não possuía muita explicação para muitas coisas. Ela passava por uma, digamos, defasagem científica. O mundo tinha se alterado bastante. Saíamos de um capitalismo concorrencial para um capitalismo monopolista. Existia, por exemplo, uma falta de planejamento da geografia com relação à realidade. E não só isso, mas também a falta de leis, explicações mais abrangentes, de uma forma com que ela fosse trabalhada em diferentes lugares e fizesse sentido. Essas coisas que aconteceram com a geografia nesse ano, especificamente no início de 1950, fizeram com que a geografia tradicional, como eu posso dizer, morresse e surgisse uma nova geografia, a renovação geográfica ou a geografia pragmática. A renovação geográfica foi basicamente uma crítica não a toda geografia tradicional, mas basicamente ao seu método. A pragmática em si consistia-se em obtenção de dados, que era uma coisa que a tradicional não fazia com tanta assiduidez. No entanto, a geografia se tornou submissa basicamente a números e índices, ou seja, uma geografia feita por computadores e sem compromisso com a realidade. Assim, a geografia quantitativa ou pragmática, ela basicamente era uma geradora de volume, apenas isso.
Não só isso, como ela servia de base, ou melhor dizendo, ela ajudava, digamos, agentes e entidades hegemônicas, uma vez que a geração de dados não era algo que eu e você consumíamos, mas era algo que o Estado consumia para seus propósitos e era algo que os empresários consumiam para seus propósitos. Então, a geografia, antes de tudo, ela era feita para a guerra e não para o bem social. Em contrapartida, a geografia pragmática surge na década de 70 a geografia crítica, que possui uma base fortemente marxista e, por conta disso, dá um foco muito grande à sociedade. O ponto-chave da geografia crítica é que ela busca trazer a ciência geográfica a serviço da sociedade, a serviço do ser humano e não contra o ser humano. E esse é o ponto que faltava na geografia, porque em nenhum momento ela realmente esteve a serviço do indivíduo ou o bem social. Em inúmeros momentos ela esteve a serviço do Estado para a guerra, ou para a sua expansão, ou para assegurar os seus, entre aspas, crimes internacionais. E na era em que ela foi pragmática, ela serviu para gerar volume de conhecimento para o Estado. Mas é na geografia crítica que se busca uma responsabilidade para com esse conhecimento que foi criado. Bem, depois dessa introdução de quase 10 minutos da história do pensamento geográfico, eu acho que finalmente nós podemos falar sobre o que é a geografia e o que de fato ela estuda. A polêmica do que de fato é a geografia se encontra muito na sua base etimológica, uma vez que o próprio termo geografia significa descrição da Terra. E não só isso, como a geografia, como muitas outras ciências sociais, foi fortemente influenciada por um filósofo, Immanuel Kant. Kant, ele explicava que a ciência estava dividido em duas classes: as especulativas, apoiadas na razão, e as empíricas, apoiadas na observação e nas sensações. Ao nível das segundas, haveria duas disciplinas de síntese: a antropologia, síntese dos conhecimentos relativos ao homem, e a geografia, que seria a síntese dos conhecimentos sobre a natureza. Esse pensamento generalista fez com que a geografia fosse vista de uma forma hierárquica, ou seja, acima das outras ciências, uma vez que ela trabalharia com o resultado das outras ciências e buscaria uma formatação para arquitetar todo esse conhecimento. E aí que surge boa parte do problema do que e de como definir a geografia. Mas então, o que é a geografia atualmente? E será que é ciência de fato? Bem, a resposta é sim, é uma ciência, pois possui um método científico sendo usado, muitas das vezes sendo este método o materialismo histórico dialético. A geografia, como definição, ela pode ser compreendida como a ciência responsável por compreender o espaço e a relação do ser humano com o espaço. Em termos gerais, a geografia estuda o espaço geográfico. O que seria esse espaço geográfico? Basicamente, é o espaço que é produzido pelo ser humano ou que possui direta ou indireta relação com ele. Que isso pode ser tanto quanto uma zona, como um bairro, ou um estado, ou um município, ou uma região, ou um país, ou um continente, ou até mesmo todo o globo. O local aonde o ser humano consegue alcançar fisicamente e até mesmo o local aonde o ser humano não consegue alcançar fisicamente, no entanto, consegue elaborar ideias e compreender. Por exemplo, fisicamente, o ser humano pode atravessar uma fronteira e ele pode explicar o espaço daquele local. No entanto, o ser humano não consegue alcançar o núcleo da Terra, o núcleo interno sólido e o externo líquido. Porém, o ser humano possui explicações para esse núcleo sólido e o externo líquido. Então, a linha direta pode-se dizer como sendo o lugar aonde o ser humano pode chegar fisicamente. E a linha indireta pode ser entendida como a parte
impossível de se chegar fisicamente, um local onde somente a ideia pode alcançar devido às condições físicas. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já sabiam ou não o que era a geografia. Aqui no canal eu posto vídeos toda terça e quinta-feira. Se você gostou mesmo desse vídeo, considere deixar um like. E se você quer ficar por dentro das novidades e vídeos novos do canal, se inscreve, porque toda semana tem 2 vídeos novos no canal. Tchau!